Olá, seja bem-vindo. Eu sou Márcio Chaves e esse é o seu programa marciochaves.com, o espaço mais democrático na rede mundial de computadores. A tecnologia sempre a serviço da informação. Nossos cumprimentos aos poderes constituídos, ao executivo, ao legislativo, ao judiciário. E o cumprimento especial ao quarto poder, que é a sociedade organizada. Isso mesmo, a sociedade da qual você faz parte. Mandando um abraço a todos os aniversariantes dessa data. Parabéns, tudo de bom, que Deus abençoe. E hoje estamos recebendo o pastor Carlos Roberto, pastor do Ministério Assembleia de Deus, e vamos estar falando sobre o tema Educação Espiritual. Lembrando que você pode sugerir pautas, sugerir entrevistados. Para isso, utilize as redes sociais, o Facebook, que é o Márcio Chaves. Também o Insta, que é o Márcio Chaves Oficial. E também o Face da Rádio Virtual com 2 L's. E também o Instagram, @Rádio Virtual com 2 L's. O mundo vive um momento de reflexão. De tempos em tempos somos assolados ou por uma guerra ou por um momento de muita tensão, conflitos, situações de fome, miserabilidade. O mundo acaba sempre mostrando uma forma para olharmos os problemas e as dificuldades. E tudo passa pela espiritualidade. Tudo tem a ver com a fé, com o propósito, com o porquê estamos aqui. Qual a nossa missão? E como chegar a essas indagações? Como descobrir quais são as suas atribuições? Como se encontrar com a fé? No programa que nós vamos discutir, a educação espiritual tem a base, o conhecimento de si mesmo. O encontro com as doutrinas, a forma de observar as situações, para que você possa se encontrar, para que você possa buscar aí o seu eu interior. No programa de hoje, Pastor Carlos, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Márcio Chaves, parabéns pelo seu trabalho aqui, através do marciochaves.com, também da Rádio Virtual, e de informação democrática para a nossa sociedade. Eu que agradeço, pastor. Pastor, um pouquinho da história do pastor. Evangélico. Isso. Já nasceu em família evangélica? Já nasci num lar evangélico já. Já nasceu em um lar evangélico e seguiu os passos Exatamente, do pai. Eu tenho 61 anos, sou nascido em dia 3 de outubro de 1959. Nasci num lar evangélico, um lar cristão. Meus pais já o eram, né? Já casaram. E nós fomos ensinados no caminho do Senhor já de berço já, né? E logicamente que tive o desenvolver da minha vida do ponto de vista espiritual dentro da igreja, mas tive a minha vida secular também, estudando, depois trabalhando. Trabalhei sempre na área contábil, econômica, financeira, escritório de contabilidade. Depois trabalhei em 3 agências bancárias, né? A última foi aqui em Cubatão. O pessoal me conhece muito, é com o Carlão do Bradesco, né? Perfeito. Os mais antigos, né? E muito embora eu saí do banco em 85, até hoje tem gente que me chama de Carlão do Bradesco, né? Porque foi uma marca, né? Ficamos 10 anos ali lidando com o público. Eu fui de office boy até a gerência, então, mas já desde 85 que nós estamos militando integralmente no Ministério Pastoral, né? Pastoral. Primeiro auxiliando, né? Meu pai, pastor José de Almeida Silva, era o nosso presidente. Aprove ao Senhor recolhê-lo agora no mês de novembro, último, dia 17. Infelizmente acometido pela Covid-19, né? Mas ele já estava jubilado desde 2016, quando nós assumimos definitivamente a presidência do Ministério. E estamos aqui fazendo a obra de Deus e aquilo que é possível para o bem da sociedade. Pastor, o senhor falou, nós estamos falando sobre a pandemia, sobre esse momento, essa dificuldade, que faz com que o ser humano comece a olhar para si mesmo, para as dores, e comece a indagar as coisas daquilo que não conhece. Verdade. Aquilo que não tem conhecimento, que não tem visão, que não tem uma conexão, ele começa a indagar. É um momento para buscar algo mais dentro de si. Uma coisa interessante, Márcio, nesse
essa questão toda da pandemia, essa discussão de onde veio o vírus, como surgiu o vírus, a gente precisa entender que é o seguinte: não cai uma folha se não for permitida por Deus. Existem coisas, desencontros na sociedade, dos governos políticos, mas há uma força superior. Há um Deus que tem tudo em suas mãos, sob o seu controle. Nada passa. Se você olhar na história da humanidade, nós estamos perplexos porque a nossa geração não tinha vivido aí numa situação como essa. Sim. Todas as questões que aconteceram anteriormente, na nossa geração, elas já estavam sob controle. As pandemias que aconteceram antes, hoje nós já estávamos tomando vacina, dentro de uma rotina natural. Nasceu, os médicos já dizem quando vai ter que tomar vacina. Então nunca ninguém viveu esse caos que nós estamos vivendo, não é? Então o que acontece? Nós precisamos entender que esses momentos têm que ser tirados com bom proveito. Não é? Como pastor, eu digo o seguinte: a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ela diz o seguinte, que há um tempo determinado para todas as coisas. A Bíblia diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Veja você que a gente, eu com 61 anos de idade, aprendi isso, mas eu estou vivendo isso agora. Tempo de abraçar sempre foi tempo de abraçar, mas tempo de afastar de abraçar, de fato... Não imaginávamos Não isso. imaginávamos. Agora, como tempo de afastar de abraçar? Estamos vivendo o tempo de afastar de abraçar. Então, esses momentos têm que ser aproveitados da melhor maneira possível. Um outro texto bíblico diz exatamente o seguinte, que nós devemos entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Aí você pergunta, como uma pandemia como essa pode contribuir? Sim. Agora é a hora da gente refletir. Nós nunca vimos tantas pessoas morrerem. Eu sou pastor há tantos anos, nascido na igreja, eu nunca fui tanto ao cemitério como agora, dar assistência para famílias. Eu estou mais dando assistência para famílias cujos as pessoas estão enfermas ou infectadas, ou até famílias que perderam seus entes queridos, do que propriamente fazendo um trabalho de evangelização. Mas a Bíblia diz, o grande sábio Salomão, disse o seguinte, que é melhor estar na casa do luto do que na casa do banquete. A gente não entende isso. Como é melhor estar na casa do luto, do velório, do que na casa do banquete? Ele queria dizer exatamente o seguinte: na casa do banquete, você festeja, você se alegra, você reflete muito pouco sobre a vida. Mas na casa do luto, há como você... Você se depara com o final de todos nós. Não há como você não imaginar que hoje é o seu próximo. Mas a qualquer momento pode ser você. Não é? E então, você está preparado para isso? Exatamente. Será que a gente não estava muito festejando demais? A gente não estava muito, digamos assim, encantado com as coisas da vida? Tempo de internet, tempo de virtualidade, tempo que o mundo virou uma aldeia global, né? O que acontece no Japão, na China, ao mesmo tempo a gente se vê aqui, vice-versa, e a gente não estava esquecendo desses princípios, dessa reflexão que nós temos que ter. Então, é um momento de morte, é um momento de doença, de infecção, é um momento de separação, é um momento que a gente não pode estar se abraçando, não é? Ontem mesmo nós tivemos um culto na igreja presencial e online, não é? E muitos agora que estão começando a voltar e querendo se abraçar, mas com a dificuldade, não é? Mas nós temos que viver isso intensamente. Nós temos que viver isso refletindo na vida. Talvez aquilo que a gente não estava refletindo antes da pandemia, agora é o momento. E se você pensar, quando a gente vai olhar a história, quantas pandemias já aconteceram? Mais ou menos a cada 100 anos aparece uma, né? Você vai ver aí, durante a história, mesmo da igreja, agora por conta disso a gente tem estudado e buscado, os recursos anteriores não eram tantos como agora, mas existem registros aí há 100, 150 anos, 200 anos atrás, as igrejas, independente do seu credo, com os bancos e as cadeiras na rua, e todo mundo de máscara porque não podia fazer dentro do templo. Quer dizer, não há novidade. Não há novidade. O que está acontecendo é apenas algo que já aconteceu no passado. Agora, são mais pessoas, nós temos mais tecnologia. A proximidade dos povos é bem maior. Né? É bem maior. Por exemplo, você não poder fazer uma viagem internacional, hoje é muito mais doloroso do que há 100 anos atrás, do que há 200 anos atrás, não é verdade? Até 200 anos para o vírus atravessar um continente era muito difícil. Exatamente. Eu por exemplo, durante esse 1 ano e meio aí dessa pandemia,
pandemia, tive que abortar várias viagens internacionais pelo trabalho do ministério, pelo nosso trabalho de evangelização, não é por conta da pandemia. Talvez se isso acontecesse aí há 40, 50 anos atrás, não seria um problema, mas agora é um problema, né? Tanto do ponto de vista de você deixar de fazer o que tem que fazer, como do ponto de vista dessa interatividade entre os povos que faz com que o vírus se propague de maneira muito mais rápida, muito mais violenta. Mas também a nossa sociedade está mais preparada. Nós temos mais informação, nós temos mais tecnologia. Qual pandemia que surgiu uma vacina em tão pouco tempo como agora? Por conta da tecnologia, na verdade. O avanço da ciência, né? Exatamente. Agora, tem uma coisa, independente do tempo, independente do avanço da ciência, independente da tecnologia e da virtualidade, nós precisamos entender que a questão espiritual, que é o que você está tratando aqui no seu programa de hoje, ela é essencial. E eu diria que hoje, muito mais do que qualquer outra época, porque os homens, naturalmente, começam a se afastar de Deus, do seu princípio. Por que eu estou aqui? Por que eu vivo aqui? Por que o Márcio faz esse trabalho tão brilhante na comunicação? Qual o objetivo de tudo isso? Por que eu sou pastor? Por que o outro é engenheiro? Qual a minha contribuição para a sociedade? E o que eu estou fazendo espiritualmente? Porque, na verdade, os valores terrenos, os valores capitalistas, eles são por um tempo. A Bíblia diz que o homem, a vida útil dele, normalmente, é de 60 a 70 anos. O que passa disso é enfado e canseira. Veja bem, é o tempo da aposentadoria. É o tempo da aposentadoria. Porque daí você vai lidar com os problemas da saúde, você não tem a mesma agilidade. Isso foi assim a vida inteira. E hoje não é diferente. Então, o que acontece? É muito curto, Márcio, o nosso tempo. É muito pequeno. Se você pensar bem, a gente fala assim, olha, você trabalhou 35, 40 anos, aqueles que conseguiram fazer isso, maravilha. Mas quando você reflete, parece que eu tinha 15 anos outro dia. Eu estou com 61. Mensurar esse tempo é muito difícil, né? Eu cheguei em Cubatão, eu tinha 17 anos, em 1976. Eu tive toda a minha vida ativa, como jovem, casei aqui, não é? Trabalhei aqui, hoje sou pastor aqui, mas quando eu olho esses de 76 até agora, isso voou muito rápido. A Bíblia diz que a vida é um conto ligeiro. Pense bem, é ou não é? Realmente é um conto ligeiro. É um conto ligeiro. Quantos amigos que nós tivemos de juventude, de trabalho, que se foram agora? Quantos nós perdemos, né? Talvez nós perdemos a oportunidade de estar mais próximos, de abraçá-los, de cumprimentá-los. Agora se sente falta da proximidade a qual não se dava valor. Exatamente. Outra coisa, de fazer uma ligação, tá tudo bem com você, porque a gente entendia que a vida era eterna, não, a vida não é eterna. Aqui na Terra ela tem limites. Agora, a vida sim, a vida pós essa vida aqui, essa aí sim, essa é eterna. E você tem que pensar nisso agora. Não é para pensar depois. Depois pode não dar tempo. Depois pode já não ter mais esse tempo para pensar. Exatamente. Pastor, quando nós estamos falando aqui das calamidades, e eu comentei outro dia que nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, algum tempo depois uma Segunda Guerra Mundial, uma atrocidade enorme por conta de interesses maiores além da vida, né? A supremacia, dominação. Nós tivemos esses conflitos. O mundo sofreu muito com isso. Ser humano contra ser humano. Famílias contra famílias. Não há vencedores na guerra, né? Todo mundo perde com ela. Verdade. E depois disso nós tivemos alguns conflitos. O mundo preocupado com a Terceira Guerra Mundial, com toda essa situação. Tivemos o 11 de setembro, que foi também um momento de muita tensão. Passou-se alguns anos e nos deparamos com um inimigo que é muito ardiloso, que vem se mostrando cada vez mais preparado, que vem se atualizando com uma velocidade muito grande e que nos coloca unidos por uma causa. Juntos, contra, ou diria, em entendimento, aquilo que nos afronta agora. Verdade. É um momento em que olharmos, não só se preocuparmos conosco, se preocuparmos com o outro. Eu coloco a máscara por mim, eu coloco a máscara pelo outro. Perfeitamente. Eu me isolo por mim ou me isolo pelo outro? A falta que me faz o abraço agora é porque eu não dei o abraço ou eu não recebi o abraço. Eu não dei o conforto ou eu não recebi o conforto. Então é um momento em que o ser humano se depara. Agora, para muitos que vivem, que nasceram dentro de uma educação espiritual, isso tem uma facilidade de entendimento. Maior.
E para aqueles que não têm essa educação espiritual, Então, como lidar com isso e como incutir a educação espiritual? É muito interessante a sua fala, porque é o seguinte, é justamente quando eu acabei de citar aqui um versículo bíblico que diz que todas as coisas contribuem, e quando a gente pensa de uma maneira rasa, eu penso que as coisas que contribuem é aquilo que me agrada. Não, tem coisas que não me agradam, aparentemente elas são contra mim, mas elas estão contribuindo para o nosso bem. Como isso? Ora, a partir do momento que a gente passa por uma pandemia como essa, que eu tenho que usar máscara, se você pensar bem, há alguns outros países e outras culturas que você chegava lá e você já via eles usando máscaras independente de pandemia. Ao a pessoa verificar que estava gripada ou que estava espirrando, ela já automaticamente usava máscara. Ela não saía gripada, não pegava um ônibus, um metrô, sem usar máscara. Já cultura. Na Ásia é isso mesmo, naturalmente. Na verdade, eles já aprenderam isso antes. Eu lhes pergunto, será que nós não estamos aprendendo isso agora? Quer dizer, por conta da pandemia, forçosamente por conta da pandemia, mas estamos aprendendo uma lição. E do ponto de vista espiritual, a grande lição, como você falou, aquele que não recebeu uma educação espiritual, quando nasceu, durante os dias da sua infância, da sua juventude, agora é obrigado a pensar nisso. Porque eu conversava com um amigo que, graças a Deus, venceu a Covid-19, e ele falou assim, o pior de tudo é você estar numa UTI, e quando você está consciente, e você vê todo dia morre um, ou à direita ou à esquerda, e você está ali, será que eu sou o próximo? Como você não vai pensar na espiritualidade numa hora como essa? Como você não pensar no amanhã? Como você não pensar o que será de você pós-morte? Você é obrigado a pensar nisso agora, não é? Então, o que acontece? Eu faço aqui uma comparação. Imagina aquelas pessoas, hoje já quase não tem isso, mas antigamente aquelas pessoas que nasceram na área rural, não tiveram a oportunidade de participar de uma escola e depois, já numa certa idade avançada, forçosamente, por conta do trabalho, tem que trabalhar o dia todo e entrar numa classe do Mobral, do antigo Mobral. Sim, o EJA, né? Não é verdade? Sim. Para poder aprender, porque a vida força. É o que está acontecendo isso agora. Quem não pensou antes agora, mesmo que ninguém fale, porque antigamente a gente falava disso para alguém, se ia fazer um trabalho de evangelização, pense no futuro, pense na eternidade, a pessoa ficava, mas eu com tanta saúde, com tanta vida, mas agora é hora de pensar. Só que a pessoa não pensava assim. Só que hoje, você está com saúde hoje, você não sabe como você vai amanhecer. Porque o que estava contigo ontem, tomando guaraná e um café, hoje já está na sepultura. E o próximo pode ser você. Então, nunca é tarde para começar, ainda que seja forçosamente. Não é? E acrescento, pastor, você esteve hoje, o fato de você estar bem hoje não significa que há 3, 4 dias você teve o contato e que não vai estar... Exato, você apenas não está sentindo nada ainda, não é verdade? Então você vive numa expectativa. Exatamente, exatamente. Pastor, quanto àquele que está acamado, então está sofrendo com o Covid, ele tem uma busca pela espiritualidade. Naturalmente. Aqueles que ali estão também, que torcem pela sua recuperação, também se buscam a Deus. Nós estamos também, tem uma nova geração que vem nesse enfrentamento desse desencarne coletivo. Como cuidar dessas crianças? Como começar essa educação espiritual? Como cuidar desses jovens que estão lidando com essa perda, com esse momento de dificuldade? Quando se falava em desencarne coletivo, a gente imaginava, nossa, vai ser um avião que vai sofrer um acidente, um trem que vai sofrer um acidente, um navio, alguma coisa assim. Aí aconteceu os acidentes aqui no país, aquela situação de Brumadinho e tudo mais, se imaginava um desencarne coletivo. Mas não se tinha ideia de que seria desta maneira. Todos os dias, milhares de pessoas em todo o mundo. Então há uma preocupação. E como lidar com as crianças? Como levar essa situação para as crianças? Educação espiritual, pastor. Como iniciar isso nesse momento tão difícil? Primeiro, eu penso que o momento é muito propício, né? Segundo, nós precisamos entender uma coisa. Nós vivemos um momento de uma certa dificuldade, porque nas gerações passadas, até a minha geração, talvez a sua, independente do credo, independente da religião que a família professasse, os filhos eram encaminhados de tal maneira
que eles, por exemplo, nós temos trabalhos de evangelização no sul de Minas Gerais. E eu participei de trabalhos ali, e você, como normalmente, desde a época do Império, a religião oficial no Brasil era o catolicismo, sim, e durante muitos anos, e aquelas cidades menores, em áreas mais rurais, mesmo deixando de ser uma religião oficial, muitas delas demoraram muitos anos até que chegasse um outro tipo de fé, um outro tipo de pensar de maneira diferente o cristianismo como a religião evangélica. E eu estou falando de coisa agora de 25 anos, 30 anos atrás. Eu cheguei a fazer evangelização em lugares que você falava com a pessoa, ela se interessava, aí depois ela dizia assim, não, mas eu vou morrer na religião dos meus pais. Porque seguir a tradição. Porque essa é a tradição. Meu bisavô foi, meu avô foi, meu pai foi, me ensinou. E isso tem um sentido. A Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar. E mesmo quando ela envelhecer, não se desviará desse caminho. Porque ela aprendeu em criança. Aí agora é a hora da gente refletir. Os pais de hoje trabalham essa questão ou qualquer outra questão com seus filhos como os pais de antigamente? Hoje há pais que dizem assim, não, eu vou deixar, ele vai saber o que é melhor. E hoje, qualquer criança aí de 5 anos, 6 anos, está com o seu celular na mão, com acesso ao mundo inteiro. E na grande rede, eu glorifico a Deus pelo trabalho que você está fazendo aqui. E tem muita coisa boa, eu também estou. Nós estamos em todas as redes sociais, eu particularmente. Usando a internet. Exatamente, usando a internet. Eu tenho um blog com mais de 13 anos. Quando começou os blogs, eu já estava lá, né? A igreja hoje, forçosamente, que não estava, agora tem que estar, né? Graças a Deus que a gente já tinha começado antes um trabalho. Sim. Mas na internet tem tudo de bom. E tudo que não é de bom também. Em grande monta. Em grande monta. Talvez tenha mais, porque infelizmente o mal parece que trabalha numa velocidade maior. Propaga mais rápido, né? Mais rápido. E outra, tem pessoas que têm coisas muito boas para fazer na internet e que elas vão postergando isso. Mas, infelizmente, o que é ruim, como você disse, propaga mais rápido. Então, o que acontece? Será que dá para você deixar o seu filho à mercê do computador, do smartphone, do iPhone, dos jogos que tem, sem você? Porque a criança precisa ser monitorada. Criança não tem entendimento ainda para fazer o que ela quer. Ela tem que ser monitorada, tem que ser ensinada, tem que ser educada, que é o que se propõe aqui no seu programa. Educação espiritual. Por exemplo, você está deixando o seu filho, a sua filha, aprender com quem? O que é que eles estão aprendendo? Aí a pergunta que eu faço, você chegou até onde chegou, através da educação que você recebeu, certo? Agora, se você não passar isso para os seus filhos, você não sabe qual será o futuro deles. Alguém diz assim, quando ele crescer, ele vai se virar. Pode ser que eu e você tenhamos que estar nas mãos desses filhos. E eles pensam, frente, né? E eles, sim, porque tem hora que a gente precisa. Eles vão assumir, nós assumimos exatamente, né? Vai chegar o momento dessa geração. Eu não tenho filhos biológicos, mas tenho muitos filhos espirituais. E tenho, por exemplo, 2 sobrinhas que foram criadas comigo e a minha esposa, muito próximas com meu filho. Eu me lembro perfeitamente de quando elas eram bebês, de quando elas eram crianças, de quando elas engatinhavam em casa. Mas hoje são profissionais formadas. Uma já é advogada, outra está na área de enfermagem, não é? E muitas coisas hoje eu já preciso delas. Você está entendendo? Sim. Quer dizer, a coisa vai invertendo. A gente vai vivendo, daqui a pouco são eles que estão na frente e agora, enquanto pequeno, é a gente que dá educação. A gente que puxa. Agora, daqui a um tempo pode ser que eu e você tenhamos que estar dependente dessas hoje crianças, mas que agora estarão na frente, e aí a gente vai ter dificuldade da gente ter que ir após eles, ser guiados por eles, e eles com um pensamento totalmente diferente daquele que nós fomos criados. Por isso tem que ensinar enquanto é criança, não é? Agora, por quê? Na verdade, o grande problema da nossa sociedade é porque as coisas levam a gente para um capitalismo selvagem, para um pensar no dia de hoje, não é verdade? O amanhã a Deus pertence, mas acontece que do ponto de vista humano, o amanhã é preparado hoje. Essas crianças precisam receber ensino. Há um disparate na sociedade. A gente vive hoje aqui
independente da fé que processa, mas o Brasil é um país eminentemente cristão em sua maioria. Não é? Temente a Deus. Temente a Deus. Seja da religião evangélica ou da católica, a gente vê isso, que em sua maioria nós somos um país cristão. E a gente tem uma formação judaico-cristã, através da Bíblia Sagrada. E há uma grande discussão sobre isso. Você que está na mídia sabe disso. Quase que em tudo isso está entrando. Na política, nos costumes, nas tradições, a discussão é muito grande. Mas eu pergunto uma coisa. Será que quando a gente olha para a história, a história não nos ensina nada? Nós tivemos lá no início, né, a primeira geração, e veio Moisés e Josué. Bom, depois da época dos juízes, está na Bíblia. Houve uma geração que se perdeu por um único motivo. Eles não conheciam nada do ponto de vista espiritual. Está escrito isso. Porque os seus pais não lhe ensinaram o que Deus tinha feito por eles, quem era Deus, e nem o que Deus tinha feito pelo seu povo. Então, é como se eles tivessem crescido acéfalos da questão espiritual, do que representava Deus. E isso para a sociedade deles era muito importante, para a geração deles era muito importante. E essa geração, uma geração inteira se perdeu, e eles tiveram que parar. Quando eles começaram a apanhar na mão dos inimigos, quando eles começaram a perder guerras, por que os nossos pais não perdiam? Por que os nossos pais eram diferentes? Por que eles venciam todas? Aí teve que os mais velhos começar a contar a história. E aí já teve um problema, que lá no livro de Neemias, quando foi restaurada a leitura da palavra de Deus, que era uma coisa que já estava fora do tempo, as escrituras eram feitas numa linguagem muito antiga, e os novos já não entendiam mais. Já não conheciam mais aquelas palavras. Isso. Aí tinha que uma geração ler, a outra interpretar, para outra interpretar para os mais novos. Veja a dificuldade se eles tivessem feito isso. Atualização. Exatamente. Será que a gente agora, nesse momento, não temos que aprender essa lição? O pastor só me fez remeter aqui, me veio uma sinapse em relação a essa questão da desatualização. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas buscam liberdade de expressão, liberdade de culto. Perfeito. Isso é difícil de se lidar, é difícil de você construir isso e entender isso. Agora, o que me vem à questão é que tem uma geração em que se afastou, em que dá totalmente a liberdade. Mas você dá liberdade a partir de um princípio. Ele te deu esse caminho e você escolhe o seu caminho. Lógico. A ausência do caminho significa ausência de espiritualidade. Isso. E essa ausência ela não é benéfica. Não. Então, a partir do momento em que eu lhe dou condição, eu lhe mostro que existe a espiritualidade, que você precisa caminhar nela e você vai buscar o seu caminho. Mas quando eu tiro isto e eu coloco a espiritualidade como culpa de algo, aí há uma interpretação errônea aí por parte daqueles que têm responsabilidade na educação. Distorcida. E você quer ver como que nós estamos vivendo isso? Volta e meia com todas as aberturas que estamos tendo, mas nós não estamos ainda com festas liberadas e tal, né? Quando o governo faz uma blitz aí, vamos falar na Grande São Paulo, encontra de 20 a 30 grandes festividades escondidas. O camarada faz um galpão, coloca lá 1.000 e poucas pessoas, 2.000 pessoas, tapa tudo e lá dentro rola tudo como se não tivesse acontecendo nenhuma pandemia. Olha, quantas pessoas estão sendo infectadas e saindo dali vão levar para suas casas. É irresponsabilidade. Irresponsabilidade social. E outra, falta completa de espiritualidade. Porque a pessoa que está pensando no amanhã, aliás, ele não está nem pensando, não é que ele vai sair dali, ele pode morrer. Ou pior, se ele morrer sozinho, ele vai infectar outras pessoas. E pessoas queridas, que eles não têm ideia. Exatamente. Aí o que eu venho a refletir, essa pessoa não recebeu o mínimo. E se ela recebeu, ela já se distanciou disso. Porque senão não faria isso. Jamais. Não é? Eu tenho, por exemplo, como pastor de uma denominação, de um ministério, eu tenho responsabilidade não só por aquela igreja que eu estou dirigindo pessoalmente, mas por outras tantas que os seus líderes são nomeados, são consagrados pelo nosso ministério. E todo dia eu estou querendo saber o que acontece, porque se eu deixar por conta das pessoas de maneira irresponsável, mesmo querendo se chegar para Deus, tem gente que não pensa nesse detalhe. A gente tem que estar ensinando, tem que estar falando. Agora eu pergunto, e aqueles que nem isso têm?
Que não tem esse... Que não tem esse trabalhar, que não tem esse ensinamento. Olha, nesse tempo agora, Márcio, além dos nossos cultos e reuniões gerais, todas elas são feitas online. Nos dias que não tem nenhuma programação oficial, eu faço sempre um devocional lá para as 10h30, 11 horas, meia-noite, para aqueles que estão em casa. Eu estou em casa também, estou dando orientações através da palavra de Deus. Isso é ensinamento. E ali, não é só o pai e a mãe, tá a mãe, o pai, os filhos, certo? Assistindo, seja pelo Facebook ou pelo YouTube, através de um aparelho de televisão, e muitos falam assim, olha, eu estou com a minha família aqui. Aí eu pergunto, como fica aqueles que não pensam em nada, não tem uma religião, não tem um líder espiritual, não tem um norte qualquer, principalmente as crianças, porque esses pais, hoje, ou seja, pela pandemia, espero, rogo, suplico a Deus que não, mas pela idade, naturalmente, os pais passarão primeiro, os avós passarão primeiro. E essas crianças que não tiveram essa educação espiritual, é necessário, você que nos assiste, pai, mãe, tutor, a espiritualidade faz parte também, assim como você mandar seu filho para a escola, não é? Ou agora ele não está podendo ir presencialmente, você cobrar, você está participando das aulas online, você está assistindo online as aulas, você está fazendo as lições, do ponto de vista espiritual, é a mesma coisa. Eu sou pastor evangélico, então vocês já sabem inicialmente o que é que eu penso, o que é que eu ensino, né? Mas nós estamos num programa democrático aqui. Talvez você pense, você seja de uma outra religião, mas você precisa iniciar os seus filhos. Você precisa ensinar os seus filhos. Se o que você tem aprendido tem sido bom para você, você tem que passar para suas crianças. É lógico que algumas delas, Márcio, depois que tiver a idade adulta, pode até escolher o seu caminho. Exatamente. Mas buscando a espiritualidade. Exatamente. É necessário. E a vida não é uma matéria que acaba aqui. Não é? A pessoa precisa entender que é o seguinte. E outra, não é só também a questão do pós-vida, da eternidade. Porque Deus, se você tiver... Aí sim, a fé é uma coisa que tem que ser acionada. Quantas vezes Jesus disse, se tu tiveres fé, tudo é possível que crê. Quer dizer, se você não tiver, não adianta nada. Nós estamos falando de uma instituição, né, a fé. Nós estamos falando de uma instituição, entendimento de fé. E nesse país de instituições, tem uma que eu chamo a lei de Gerson, que é a lei da vantagem em tudo. Essa é a lei que nunca foi escrita, mas é a lei que é mais obedecida. E aí me chama a atenção, eu estava lá na fila para receber a vacina, né, para ser vacinado. Aquela fila enorme, 500, 600 pessoas na fila. E você entende que aquele momento em que você está ali é um momento para você refletir, é um momento para você manter a distância, para dar segurança ao outro, é um momento de você respeitar todos aqueles que estão na fila, e é um momento de você entender que aquela vacina ela é para tentar minimizar a pandemia, mas que você vai ter um outro caminhar diferente. Como é que você se depara com um momento como esse e vê pessoas querendo furar a fila? A lei de Gerson. Você fala, será que esse indivíduo realmente está entendendo esse momento? Ou ele está achando que isso aqui é um evento do qual o planeta bolou simplesmente para... Não, vamos criar um evento que não tem nada nos últimos anos, vamos criar alguma coisa. Olha, então, essa forma latente de se viver sem entender... É uma desumanidade, uma falta de espiritualidade total. E vou falar mais ainda. O que você falou é um reflexo já. Pior é o que a gente viu há dias atrás, que autoridades... abusando da sua autoridade, não é? Não é só furando a fila presencialmente ali, não. Carteirada. Carteirando, tomando vacina em galpões, desviando vacina, quer dizer, o cúmulo do absurdo, não é? E essa pessoa, ela não é digna de ser uma pessoa pública, ela não é digna do cargo que ela tem, seja ele nomeado, seja ele eleito, essa pessoa não é digna, porque ela precisa entender que a questão é humanitária. Não é? Então você tem que esperar chegar a sua vez. Tem que esperar chegar o seu momento. Mas isso mostra, vamos voltar no tema do programa, falta total de espiritualidade. Esse entendimento, com esse outro lado. Afinal de contas, se a pessoa começou a perceber quem ela é, ela vai entender a matéria e vai perceber o espírito, a alma. Exatamente. E outra coisa que a gente precisa entender, que tem pessoas que não entendem isso, né? Como eu sou cristão, então a gente entende... A vida
ela é tricotômica, ou seja, o homem é formado por espírito, alma e corpo. Eu faço uma avaliação, a avaliação que eu faço é o seguinte: o corpo, nós estamos aqui, é o que a gente está vendo aqui dos computadores que estão transmitindo. A alma é HD, onde registra tudo. É o cérebro, onde a memória, tal. E o espírito é como essa força motora, eu me esqueci o nome exatamente que dá aqui agora, que é o processador. O processador. É o que faz tudo isso funcionar. Tá entendendo? Então, é o que interliga tudo, é exatamente. O que faz a matéria e a alma. Por exemplo, você pode, ter um desmaio, o espírito, é como se o espírito tivesse parado de funcionar ou sair, isso não quer dizer que você morreu. Na hora que ele voltar a funcionar... O hardware está ali, o software está ali. Exatamente, mas você desmaiou porque fugiu o teu espírito. O ser humano é isso, mas tem gente que só pensa no corpo. Tem gente que... Por favor, me entenda, eu não estou falando nada contra você fazer exercício, acho que deve fazer mesmo. Sim, saúde. A saúde tem... Aliás, na nossa fé, o corpo é o templo do Espírito Santo. Então eu tenho que cuidar dele. Se eu não me alimentar, se eu estiver doente, não tomar um remédio. Então eu tenho que cuidar do corpo. Mas não é só isso, não para aqui. Deus, não sou digno que entreis em minha morada, vai dizer uma só palavra e serei salvo. Ou seja, o corpo é minha morada. Você está entendendo? Então eu tenho que, na verdade, entender que a coisa não é só isso, não é só me enfeitar, não é só me arrumar. Tem coisas a mais, não é? E essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, isso aí é a mesma coisa, ô Márcio. Quando a gente... Vamos falar do ponto de vista secular. A gente estudou, foi lá para o primeiro ano, para o segundo, para o terceiro, para o ginásio que a gente queria? Não. Opa, vai estudar. O pai quer matricular. Eu posso jogar bola, não, mas você vai estudar. Primeiro você vai estudar. Já fez a lição? Depois você vai brincar de dominó. Primeiro você vai fazer a lição. Isso tem que ser ensinado. E espiritualmente também não é diferente. É a preocupação. Eu quero que meu filho seja um engenheiro, um médico, eu quero que ele seja um doutor, eu quero que ele seja um professor, eu quero uma excelente profissão. E o que você quer na espiritualidade para ele? Me parece que a geração que nós estamos vivendo, essas crianças, elas estão... Essa coisa da liberdade de expressão, eu não sou contra a liberdade de expressão. Eu não sou contra a democracia. Muito pelo contrário. Só que tem uma coisa, criança é criança, ela tem que ser ensinada. Se você falar em democracia para criança, ela não vai estudar nada, não vai aprender nada, em sentido algum. Não é? A criança, ela toma banho porque a gente dá banho nela. E faz ela entender que daqui a pouco ela vai ter que tomar banho sozinha, mas isso é ensinado. Tudo, né? Tudo é ensinado. A espiritualidade também. Você que é pai, você que é mãe, você que é tutor, você que é responsável por isso também. Senão essas crianças vão crescer sem princípio algum. E a questão não é só a eternidade, não. Elas sentirão falta disso ainda aqui nessa vida. Porque há horas aqui que para você vencer, você precisa ter fé. E essa fé tem que ser adquirida. Essa fé vem através daquilo que você ouviu. E se você não ouviu nada, se você não aprendeu nada, os pais pagarão um preço na eternidade por isso também. Vamos fazer um comparativo aqui como o Enem, né? Como se o filho fosse participar do Enem espiritual e não tivesse estudado nada. Exatamente, porque você não ensinou, porque você não o guiou, porque você não o iniciou naquilo que deveria ter sido feito. Pastor, nós estamos chegando ao finalzinho desse nosso bate-papo aqui. Para a gente estar finalizando, responsabilidade dos pais, responsabilidade dos parentes, responsabilidade dos tutores. Está na hora da sociedade observar, deixar as disputas de lado e entender que o caminho tem que ser seguido. Seja dentro de uma doutrina ou em outra doutrina, mas ele tem que ser seguido. Essa centelha tem que ser acesa. Com certeza. Porque senão a nossa sociedade, a tendência é decair. Ô Márcio, eu vou falar uma... Quem me conhece e ouve as nossas preleções já ouviu falar isso algumas vezes, não é? Nós precisamos ter cuidado com uma coisa chamada relativismo. Relativismo, ele é um poço sem fundo. É o tal nada a ver, deixa para lá. Eu dou um exemplo aqui. A evangelização no Brasil, ela foi feita pelos europeus.
Não importa se é na fé católica, Sim. evangélica, a partir dos padres jesuítas que vieram para cá de Portugal, os missionários evangélicos que vieram mais na frente e para cá, foram os europeus. Hoje, vá na Europa e veja qual é o motivo, o estado da espiritualidade. Vou dar um exemplo. Você pega uma igreja, um templo construído, uma catedral linda, maravilhosa. Muitas delas já se transformaram em bares, em choperias, em museus, e algumas poucas que funcionam ainda, ali tem que juntar 3, 4, 5 ministérios para poder comportar a manutenção daquele prédio. Mas aquele prédio foi feito por uma comunidade só, certo? Aquele prédio foi feito por um grande avivamento. E como é que terminou? Como é que chegou nesse ponto? Hoje você veja, eles mandaram missionários para implantar a igreja no Brasil. E hoje é o Brasil que está mandando missionários para lá para reavivar o que eles perderam. Agora, como é que eles perderam? O relativismo. Isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Antigamente a gente tinha aqui um grande departamento infantil, agora não precisa mais. Agora não precisa mais 3 cultos na semana, apenas um por mês. E aí vai indo. Chegaram no estágio que chegaram agora. O Brasil precisa pensar nisso agora. Nós não estamos nesse estágio, graças a Deus. Mas se nós não retomarmos algumas coisas, alguns princípios, como que nós estamos falando aqui, infelizmente o relativismo leva ao que levou a Europa. Quando cada um pensa o que quer, cada um faz do jeito que quer, e deixaram de ensinar as crianças, de incentivar as crianças, né? Quando eu ia para a escola, que meus pais me encaminhavam, estudar, aprender a ler, aprender a escrever, ao mesmo tempo eu ia para a igreja também. Eu aprendi os princípios na mesma faixa etária, não era uma coisa desassociada da outra. Então, o conselho que eu deixo aqui, você pai, mãe, tutor, responsável, você é responsável por ensinar o seu filho, a sua filha no caminho que deve andar. Porque se você não fizer enquanto há tempo, não será depois. Depois ele estará aí à mercê daquilo que eu estou falando, do que está aí na internet, do que todo mundo está ensinando, e não sobrará princípio que veio de berço. O alicerce. Exatamente. O alicerce, a pintura é muito importante, mas o prédio não cai, não é por causa da pintura. É pela base. É pela base. Não é por causa do revestimento, é pela base. E a base se dá enquanto é criança. Pastor Carlos, quero agradecer a sua participação aqui. E nos próximos programas também, que nós vamos estar falando sobre o assunto, é o início da educação espiritual, mas nós vamos estar falando aqui sobre a origem do homem, sobre qual o destino, sobre o que fazer, sobre como a religião atua sobre tudo isso. Muito obrigado, será um prazer sempre contribuir e colaborar com o seu programa aqui, com você, e isso é muito bom para a nossa sociedade. E assim encerramos esse programa de hoje, agradecendo sempre a sua audiência. Lembrando que o programa fica à disposição durante 7 dias no player da rádio e também um link em que você pode acessar ele em on demand, ok? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.